coordenadora do curso de História e do curso de Licenciatura em História da Unigran Rio. E hoje nós contamos, né, para nós, para o nosso curso, é um momento muito importante. Nós estamos aqui com a professora Marise Vieira de Oliveira, e ela vai trazer para a gente, né, uma discussão muito importante sobre os povos originários, né, em frente à questão, né, da pandemia. E antes de nós começarmos, eu vou fazer uma pequena apresentação, né, da professora Marise. Quero agradecê-la por essa contribuição, né, por abrir espaço no seu tempo para vir conversar conosco. Então, vamos lá. Bom, a professora Marise, ela é graduada em Estudos Sociais, pós-graduada em História Social do Brasil pela FEUDUC. Ela é mestre em Educação pelas Relações em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, onde ela discutiu a questão das relações étnico-raciais. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Ela é presidente da Associação da Aldeia Maracanã. Ela é conselheira do Conselho Estadual de Direitos dos Povos Indígenas do Rio de Janeiro, o CEDIM. Ela também é professora, ela é primeira coordenadora, do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, e ela é docente, professora, né, de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro e da Rede Municipal de Duque de Caxias. Professora, muito obrigada, né, pela sua presença. Nesse momento, nós temos a oportunidade de discutir, debater a questão dos povos originários, é muito importante. E tem um outro dado, né, que para nós é muito importante, tem a ver com a questão do lugar de fala, que a professora Marise, ela é da etnia Guarani, né? Ela é uma liderança indígena da etnia Guarani, e é muito importante para nós que nós tenhamos esse diálogo, né? E a sociedade brasileira, ela precisa cada vez mais compreender, entender o protagonismo indígena na nossa história. E é justamente essa questão, né, que nós estamos buscando a partir dessa palestra da professora Marise. Professora, muito obrigada, a palavra é sua. Então, olha, muito obrigada a você, né, essa parceria que a gente acha muito boa, né, com a Unigran Rio. Obrigada por essa oportunidade, né, todas as vezes que a gente vê um professor, uma professora trabalhando com as questões indígenas em sala de aula, né, dando um pouco de visibilidade, né, a uma questão que foi tão silenciada, segundo esse racismo estrutural, né, que a gente vive no país há mais de 5 séculos, né, onde hoje a decolonialidade começa a trazer à tona, né, essas questões que a gente, na verdade, vivencia em todos os momentos da vida da gente, né, desde a nossa várias palavras e a nossa forma de falar, a nossa forma de estar no mundo, o pensamento que a gente tem
sobre muitas coisas da nossa sociedade, ela vem da questão indígena. Só que as pessoas não sabem, porque isso tudo foi apagado. E a gente sabe por que isso tudo foi apagado, né? Então, quando eu vejo, né, professores das universidades, que na verdade é fundamental, porque você não constrói um ser com outros pensamentos, com visões outras, né, desse processo civilizatório e desse processo de sociedade, se a gente não tiver lá na estrutura que formam esses professores, professores que tenham esse tipo de visão, esse tipo de construção de um currículo outro que permita com que os alunos percebam que existe muito mais coisa para se estudar para além da questão europeia. Então, fica aqui o meu muito obrigada a você, né, por essa parceria, né, e por entender como é importante a gente debater essas questões, né? Então, eu vou começar o trabalho de hoje, né, falando um pouco sobre como é que qual é essa questão hoje, né, tão difícil que a gente está vivendo nessa pandemia, né, de um vírus que mutou e ele hoje faz tantas mortes, né, produz tantas mortes no mundo inteiro, né? Essa é a primeira vez que nós temos uma pandemia desse tipo, né? E isso hoje já infectou 61 povos indígenas, né? Falando de Brasil, 61 povos indígenas hoje já se encontram contaminados com Covid. Isso para a gente é algo preocupante, muito preocupante, porque a gente precisa entender o que uma pandemia como essa pode causar para o nosso povo. Primeiro, a gente tem que lembrar que no país nós já fomos 1.400 povos, quase 10 milhões de pessoas, e que hoje nós não chegamos a 900 mil, e oriundos de 305 povos, ainda falando 274 línguas no nosso país. Muitas delas, ano passado foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas, né? E no Brasil nós temos mais de 40 idiomas que estão já terminando, né? Já os últimos falantes, menos de 100 falantes de várias dessas línguas, né? Então, isso quer dizer que nós perderemos na próxima década, né, mais de 40 idiomas, né? Isso para a gente é muito triste, né? Porque o idioma ele é uma forma de você estruturar o seu pensamento, né? Quando o português chegou aqui e proibiu que se falassem as línguas indígenas, ele muda a estrutura de pensamento e muda a estrutura de você ser quem você é, porque isso é construído a partir da fala. Então, para a gente, a fala ela é fundamental como estrutura, e quando nos roubam isso, nos roubam parte da nossa cultura. E essa não é a primeira doença que se instala e que produz muitas mortes do povo indígena. Quando os portugueses chegaram aqui, nós tivemos a gripe, sarampo, catapora, todas as doenças infecciosas que dizimou boa parcela do povo indígena.
muitos, inclusive, sendo exterminado com roupas infectadas com doenças. E nós sabemos, ao longo de todos os séculos, né, que o nosso povo ele tem uma deficiência muito grande e muito pouca resistência a doenças do trato respiratório. Só para vocês terem uma ideia, as notícias que chegam dessa pandemia nos povos indígenas está fazendo pessoas morrerem com 3 a 5 dias de instaurada a doença. Então, isso é algo que nos preocupa muito, né? E nós vamos mais à frente falar sobre isso. Mas lembrar que essa situação, quando a gente abre um mapa, né, que eu vou disponibilizar no meu texto, né, um mapa onde de norte a sul do país, você já tem 61 povos atingidos pelo Covid-19, isso é algo de extrema preocupação para nós, povos indígenas, né? E eu quero lembrar para vocês que dentro desse mapa, né, de onde nós estamos, eu queria lembrar um pouco do que tem sido essa construção da estrutura indígena dentro das cidades. Nas cidades, nós somos extremamente invisíveis. É negado para a gente a nossa identidade indígena, quer seja em pesquisas, vocês podem olhar qualquer pesquisa que vocês vejam sobre violência, mercado de trabalho, a situação das mulheres indígenas com relação à violência de gênero, enfim, todas essas pesquisas que existem, por exemplo, pessoas que morrem nas favelas fruto da violência. Você não vê uma estatística que mostre o povo indígena lá. Só que 60% do povo indígena que vive nas cidades vive nas favelas. Então, nós somos muito invisíveis, né? Mesmo assim, mesmo sabendo que tudo que acontece está subnotificado, quer seja morte de indígenas na cidade, está subnotificado. Muitos deles estão sendo colocados como pardos. E hoje eu não sei onde foi que se estruturou isso, mas os pardos não hoje estão sendo colocados para a população negra. Então, isso quer dizer que quando vocês abrem a estatística e veem a quantidade de povos, né, da população negra na estatística, violência, qualquer coisa, vocês podem dar certo uma coisa, uma boa parte disso aí também é a população parda, mas que são pardos da cota indígena. E é algo que a gente tem tentado discutir com o IBGE, uma forma que mostre, né, que possa se ter uma subdivisão de pardos, mas por que tem pardos? Pardos existem exatamente por conta da negação e da invisibilidade que se fez historicamente contra povos pretos e povos indígenas. Então, essa negação, essa falta de visibilidade que perdura até hoje, principalmente no currículo, faz com que as pessoas se coloquem enquanto pardos. Só para vocês terem uma ideia, do censo de 2000 para 2010, 7.500 indígenas desapareceram do estado do Rio de Janeiro. Boa parte deles da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é preocupante. E quando nós fomos ver como é que foi que essa população desapareceu,
Uma boa parcela dela desapareceu, porque quando você colocava o quesito indígena no IBGE, abria um questionário com mais de 10 perguntas específicas para povos indígenas que tinham língua, etnia, população, em qual povo indígena estava o seu território, e por conta de não saber responder todas essas questões, porque eu costumo dizer que nós somos povos que sofreram uma diáspora dentro do seu próprio território. Muitos povos do litoral hoje estão no interior do estado do Amazonas, no interior do Centro-Oeste, povos que viviam à beira-mar. Então, eu costumo dizer que nós somos povos que sofremos uma diáspora dentro do nosso próprio território. E o silenciamento que a gente sofreu ao longo desses séculos fez com que as pessoas não dissessem mais de que povo era, não ensinassem mais aos seus filhos qual era a sua língua, e muita coisa se perdeu, mas muita coisa também perdurou. E muita coisa que perdurou foi, inclusive, socializado com o restante da população que vive na cidade. Então, essas subnotificações, por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem por que hoje os indígenas que estão com Covid, estão morrendo, ou estão infectados nas cidades, principalmente na região norte, são colocados como pardos. Então, isso não entra na estatística dos povos indígenas. E isso não acontece só na região norte, acontece também em todas as regiões. E só para vocês terem uma ideia, eu queria trazer isso um pouco para a Baixada Fluminense, né? E dizer para vocês que hoje, aqui no município de Caxias, segundo o último censo, nós somos 865 indígenas. Em Nova Iguaçu, para vocês terem uma ideia, 747. São Gonçalo, 966. Belford Roxo, 316. São João de Meriti, 408. Mesquita, 150. Queimado, 106. Nilópolis, 87, Japeri, 55. Isso dá um total na Baixada Fluminense de 3.700 indígenas, autodeclarados, segundo o último censo de 10 anos atrás. Para vocês verem que esse é um número bem expressivo dentro da Baixada Fluminense. E na região metropolitana, pegando inclusive Baixada, nós temos 12.037 indígenas. É verdade que nós sabemos que somos muito mais que isso. Se nós pegarmos, por exemplo, se nós tivermos uma discussão de visibilidade, existe uma lei chamada 11645, de 2008, que torna obrigatório o ensino não só da questão negra, mas também da questão indígena dentro das escolas. Se a gente trabalha essas questões de forma positiva, nós teremos pessoas que se sintam mais tranquilas, mais à vontade de dizer de que povo ela é. E aí, nisso, esse não lugar, que é o pardis, vai desaparecendo paulatinamente, né? Então, voltando agora para a questão do Covid, eu quero dizer para vocês que os povos indígenas vêm debatendo fortemente o porquê dessa pandemia. A gente tem que lembrar do que tem acontecido nas últimas décadas com relação ao meio ambiente. Nós mexemos em biomas que nós nem estudamos. E dentro desses biomas existem muitos vírus, existem muitos micro-organismos que, saindo dali, porque termina, né, a sua forma de vida nesses locais, invadem as cidades.
Só para vocês terem uma ideia, eu sou do Rio, mas eu moro há muitos anos aqui em Duque de Caxias. E eu tenho gatos. E um gato meu pegou uma doença chamada esporotricose. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas a esporotricose é chamada da doença do arranhão. E eu acabei, quando levei no veterinário e comecei a dar o remédio, a minha gata me arranhou no pulso, isso fez uma ferida, e eu tive que tomar 120 comprimidos para livrar dela, porque ela, inclusive, mata. E aí, conversando com o veterinário, ele me disse o seguinte: Marise, essa doença ela é endêmica aqui em Duque de Caxias. Porque Duque de Caxias era uma região de muitos rios, que, conforme foi acontecendo a febre amarela e as pessoas foram, muitos morreram e muitos abandonaram as terras, isso tudo virou um alagadiço, porque não tinha mais essa limpeza, né, que se fazia dos córregos. E essa região de alagadiço tinha esse micro-organismo. E esse micro-organismo, na medida de que foi sendo colocado aterramentos para fazer bairros em Duque de Caxias, esse vírus não, ele não é um vírus, esse micro-organismo, ele passou para as plantas, para as árvores. Então, você, por exemplo, pode pegar a esporotricose mexendo numa roseira, que esteja num local que seja infectado com esse micro-organismo. Por que os gatos pegam? Os gatos pegam porque eles arranham árvores, né? Eles arranham as coisas para lixar as unhas, né? E se uma farpa dessa pegar no bichinho, ele vai adquirir essa doença. E como ele briga na rua, ele acaba arranhando outros gatos que tem também, passa para ele essa doença. Por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque ao você não saber o que esperar de determinada região, porque simplesmente o homem branco acha que tudo é mato, e mato tem que ser queimado para dar origem às plantações, a trazer o gado, porque isso é economia, né? Isso a gente está evoluindo, está avançando. Isso é uma grande estupidez. Porque você mexe com biomas que você não está acostumado. E eu fiquei muito feliz agora vendo uma pesquisa de alguns pesquisadores, de alguns cientistas, que falam exatamente isso, que o Covid pode sim ser algo que saiu do controle a partir de você destruir as florestas e o meio ambiente. Então, eu acho que a gente precisa pensar que essa pandemia ela precisa ensinar alguma coisa de positivo para a gente. A gente está confinado, pelo menos eu espero que todos estejam confinados, eu espero que vocês não ouçam determinados governos, né, e governantes que falam que isso é só uma gripezinha, que falam que os jovens têm que ir para a rua para poder fazer o vírus circular e acabar logo com isso, né? Ou que Deus vai nos proteger. Deus nos dá livre-arbítrio. Deus nos dá inteligência. Deus não dá esse tipo de cura porque você não teve responsabilidade social. Eu hoje estou muito triste porque nós perdemos um aluno no Cora Coralina, CIEP, ao qual eu faço parte, um jovenzinho de 16 anos, aproximadamente, que morreu de Covid, né? E está sendo enterrado, foi enterrado hoje. Né? Então, e era um garoto saudável, jovem. Para vocês terem uma ideia,
as crianças as pessoas que mais têm sido vítima do Covid, né, nos aldeamentos indígenas, são crianças até 5 anos. Né? E que para a gente é algo muito difícil, porque o nosso povo é um povo que trabalha muito com essa questão de estar próximo, né? A gente trabalha muito, é muito difícil para a gente estar confinado, estar isolado, né? E por isso é mais difícil você fazer esse controle. Nas regiões onde você tem, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, a região norte do nosso país, ela é a região com maior número de povos indígenas, né? E nós temos um lugar no Amazonas, né, chamado São Gabriel da Cachoeira. Essa cidade é a cidade com maior número de indígenas, né? E São Gabriel da Cachoeira é um município que tem 90% de São Gabriel da Cachoeira é indígena. Então, por conta desse percentual, quando começou essa questão do Covid, né, o pessoal, 40 mil habitantes, né, com várias lideranças, o que fizeram? Fecharam a cidade, reduziram o número de barcos que podiam aportar na cidade. E por conta disso, o número de Covid é infinitamente menor do que em muitas outras regiões, onde o governo simplesmente não tomou logo uma iniciativa para fechamento das aldeias. Na verdade, eu tenho contato com muitas lideranças indígenas de vários lugares do país, né? E venho conversando com eles. A grande maioria das primeiras políticas de instauração para não deixar que o Covid entrasse, vieram dos próprios indígenas, né? E também uma parte da CESAI, né, que onde ainda tem postos, começou a conversar com os agentes de saúde e dizer quais seriam as melhores opções para que o Covid não... A primeira coisa foi fechar as aldeias. Fechar as aldeias e não deixar ninguém entrar. E quem sai tem que ter todos os cuidados para ir buscar alguma coisa. Mas, mesmo assim, o Covid tem se alastrado muito, né, de forma muito perigosa nas populações indígenas. E por que isso acontece? Acontece porque, simplesmente, a grande maioria da população indígena, ela vive de quê? Ela vive da produção do seu artesanato. E onde é que ela vende essa produção? Ela vende na cidade. Então, a cidade fechada, comércio fechado, como é que você sobrevive? Aí eu fui na página da FUNAI, né? Fui na página da FUNAI, porque a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, ela deveria dar toda a ajuda possível à população indígena. Mas, infelizmente, a gente se depara com um governo de fake news. E que coloca na sua página, por exemplo, que eles, agora, nessa semana que passou, só nessa semana que passou, quer dizer, olha quanto tempo nós estamos com essa situação do Covid. Mas na semana que passou, eles entregaram 90,2 mil cestas de alimentos para a população indígena. Aí a pessoa pensa, 90 mil cestas, mas vamos lá, quantos são os indígenas, segundo o último censo de 10 anos atrás? 865 mil. O que são 90 mil cestas? Então, a gente precisa ir. E eu fui procurar saber dos parentes, né? E algumas pessoas me diziam o seguinte: olha, chegou uma cesta aqui. Nós perguntamos se todos os meses isso ia acontecer até terminar a pandemia.
Eles disseram, não, é só essa. E eu quero perguntar a vocês, quem é que vive com uma cesta básica, às vezes com uma família de 10 pessoas? Como você sobrevive? Eu vou dizer para você que sobrevive fazendo vaquinha. E quem, na verdade, tem ajudado a população indígena a se alimentar nesse período que não pode vender o seu artesanato são as vaquinhas online, é a ajuda de pessoas que são ligadas à questão indígena, que têm feito pedidos e levado, então, que tem tirado do próprio bolso para poder dar um pouco de alimento para essas pessoas. Porque o que perdura ainda na visão da população, principalmente da cidade, é achar que o índio planta, o índio caça e o índio pesca. Vamos lá para a terra dos Yanomami. 20 mil garimpeiros, garimpo ilegal, de ouro, dentro de terras indígenas Yanomami. E o que esse garimpo tem feito? Tem destruído mata, tem assoreado rios, tem envenenado a água com mercúrio. Hoje nós temos uma população de mais de 40% da população Yanomami, com mais de 3 vezes mais contaminação de mercúrio no seu corpo do que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. O primeiro caso de indígena que morreu por Covid-19 veio dessa terra, veio dessa etnia. Eles, os ticunas, estão sendo muito infectados com uma série de outras doenças, inclusive por conta desse garimpo. Mas vamos avançar. Nessa situação de pandemia, hoje nós temos um aumento de 40% a mais de queimadas na floresta amazônica. Eu quero dizer para vocês que isso não só trará uma série de situações ruins com relação ao assoreamento de água, porque você acaba com a mata, acaba com a chuva. Acaba com a chuva, você acaba com a água que você vai beber, com a água que você precisa. Eles hoje colocam aí no Agrotech, o Agropop, o Agro é tudo, e está na Globo, eles colocam que a monocultura, como se a monocultura fosse floresta, como se a monocultura de eucalipto fosse floresta. Eucalipto só tira a água dos lençóis freáticos. Ele não produz chuva. Uma samaúma produz chuva. A mata amazônica, ela produz o corredor de rios voadores. Né? Ela produz chuva. Então, isso são coisas que a gente precisa perceber. Nessa pandemia, as queimadas já chegaram, olha, já queimaram uma área do tamanho do estado de São Paulo e não param. Se vocês viram o que o Ricardo Salles falou no vídeo, né, que foi liberado pelo STF, naquela reunião ministerial, ele fala com todas as letras. Vamos aproveitar a pandemia para fazer o que queremos na Amazônia. Então, eu quero dizer para vocês que, ao terminar com toda a floresta amazônica, ela vai virar um deserto. Porque eu não sei se vocês sabem que o solo amazônico é um solo extremamente ácido. Eu fiz um curso de extensão, então foram tantos meses que dava uma pós-graduação no Instituto de Arqueologia Brasileira. E lá a gente percebeu que os únicos enterramentos que a gente tem notícia
que a gente pesquisar material ósseo são aqueles de urna funerária, porque o que você enterrar no solo amazônico vai se deteriorar muito rapidamente, inclusive ossos, porque o pH é muito ácido. Ah, mas por que então que existe a floresta? Existe a floresta porque, com a quantidade de chuva que caiu ao longo de milhares de anos, você produziu uma mata. Essa mata, ela própria se retroalimenta com as folhas que caem no seu solo e produzem o humus, né? Uma pequena camada de humus que garante que a floresta continue perene. Bom, ela continuaria perene se não fosse uma outra praga que a gente tem, que é o capitalismo, né? E que faz com que a gente veja aí essa destruição toda que está acontecendo na Amazônia. E aí eu acho que a gente precisa sair dessa pandemia pensando duas coisas. Na verdade, três. A primeira delas é que a gente vai passar por uma situação muito difícil economicamente, até que a nossa economia consiga se manter e nos manter. Vamos passar por uma situação de maioria, né, de um número maior de pobreza, de extrema pobreza. E nisso a gente vai precisar exercitar o nosso sentimento de solidariedade ao outro, nosso sentimento de responsabilidade social e a nossa responsabilidade com esse planeta. Essa é a nossa casa, gente. Essa é a única casa que a gente tem. Eu vejo muitas vezes o homem gastando milhões de dólares tentando conhecer o universo, quando, na verdade, a gente não conseguiu ainda conhecer o nosso próprio planeta, a nossa casa. Então, eu acho que essas são lições que a gente precisa estar exercitando. E nessa solidariedade, eu quero dizer para vocês o que tem sido a solidariedade do povo indígena dentro dessa questão do Covid. Os locais onde você ainda tem uma produção de alimento que outrora permitia que você alimentasse o seu povo e ainda essa produção fosse vendida, várias etnias estão doando esses alimentos. As mulheres estão fazendo máscaras para poder doar para os seus parentes, a gente chama todos os indígenas de parentes, né? Mas para os seus irmãos, para a sua comunidade, para que ela se proteja. Né? Existem mulheres que são agentes de saúde que batem de porta em porta das casas da sua comunidade, às vezes a comunidade tem milhares de pessoas, para conversar com cada um, explicar o que precisa ser feito para não ser infectado. Então, são lições que a gente tira só por entender uma única coisa. Faz isso quem tem essa construção, não de política pouca, meu pirão primeiro, não de política de umbigo, né? Existe um ditado que é farinha pouca, meu pirão primeiro, que vem exatamente daí, né? Que é aquele cara que só pensa em si mesmo. Mas o problema é que quando a gente pensa em si mesmo, a gente adoece a nossa sociedade, porque nós somos seres sociais. Não adianta, por mais que você se preocupe só com a sua vida, você não consegue, muitas vezes, entender que quando você faz isso e você deixa o outro sem condições de sobrevivência, você está adoecendo essa sociedade. Né? Então, essa também é uma situação importante para a gente lidar. Né? Professora Marise,
Ah, Nós temos 3 minutos para concluir a fala, tá para a bom. gente abrir para perguntas, tá Ah, bom? obrigada, tá bom. Muito obrigada. Então, para terminar mesmo, né, essa pequena exploração, né, desse universo, né, que é extremamente complexo, porque nós estamos falando de muitos povos, né, de cada povo tem uma forma de viver, mas tem coisas que nos, elementos que nos unificam, né? O que nos unifica é a preocupação com a nossa mãe terra, porque essa é a nossa mãe, é o único lugar que a gente tem para sobreviver. A preocupação com o bioma, porque sem a floresta, sem os animais, nós também não somos quem nós somos. Mesmo quando a gente vive na cidade, a gente se preocupa com isso, né? E também lembrar vocês que tudo isso que a gente percebe com essa pandemia, é necessário que a gente mude os nossos atos, né? Mude a nossa forma de pensar e mude também o nosso sentimento com o outro. Né? Então, eu termino aqui e agora ouço vocês. However, muito obrigada. Bom, eu quero agradecer, né? É, é, eu quero agradecer a professora. Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer a professora. Boa noite a todos. Acho que a professora Silene teve algum problema de Ver, conexão lá. Desconectou? Desconectou? Ah, voltou, voltou. a me ouvir, voltar a ouvir, voltaram a ouvir. Estamos te escutando, professora. Olha, eu Plataforma, estou às vezes, escutando. que está. Voltaram a me ouvir. É que está picotando. Então, pessoal, nós vamos. Quero agradecer a professora, né, Maria, por essa oportunidade, por todo o aprendizado. E a gente Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Está ouvindo, né? Então vamos fazer o seguinte: se vocês estiverem com o microfone ligado, desliguem o microfone. Às vezes dá certo. E deixa só a Silene falando. Quando alguém quiser falar, abre o microfone. Eu acho que é assim, eu acho que melhora. A senhora está me ouvindo, professora?
Olha, eu estou ouvindo você. Ah, alguém, uma aluna levantou a mão aqui. Peraí. Acho que eu estou como moderador aqui. A professora me deixou como moderador. Alguém? Alguém quer levantar a mão? Tem mais 3 pessoas entrando ainda. Então eu vou conversar aqui com a professora, né? É bem interessante isso que a senhora falou, né? Sobre o momento em que a gente está passando, principalmente na questão daquela reunião, né, com o ministro Salles, né? Aquela reunião disse muita coisa, né? De passar a boiada, né? Não vamos deixar passar a boiada, e vamos aproveitar o vírus, né? Que todo o jornalismo está ocupado falando do coronavírus, e vamos aprovar, né, determinadas emendas em relação ao meio ambiente, né? Isso eu vejo assim, isso como uma característica de extremo, assim, é uma pessoa que é contra o meio ambiente, né? Isso não é uma característica de alguém que se preocupa com o meio ambiente. Inclusive tem um histórico do Salles também, né? Que eu já falaram quando escolheram o Salles. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Então, a Paula Moura levantou a mão, né? Então, vamos fazer assim, as pessoas que querem perguntar, façam uma pergunta aqui no chat, porque aí para a gente a nossa grande questão, além de publicizar, né, divulgar a história dos povos originários, é justamente, né, ultrapassar esses obstáculos até tecnológicos, né? Então, como nós somos resistência, a gente cria vários mecanismos para fazer isso. Alguém que tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa? Enquanto vocês se organizam, então, a Mirtes tem uma pergunta, né? Eu já ia fazer a minha, mas o aluno ele tem a prioridade. Olha só, eu vou ler aqui, tá, Marise, a pergunta da Mirtes. Ela colocou assim, ó: vocês acreditam que esse vírus é uma reação da natureza ao desmatamento ocorrido nos últimos anos? Essa é a pergunta da Mirtes. Então, Mirtes, olha só, eu acredito piamente nisso, né? E não sou só eu não, viu? Para além de todos os povos indígenas, né? Também hoje você tem alguns cientistas falando a mesma coisa, que ou a gente começa a perceber que o planeta ele reage, e para nós, né? Não vou falar da ciência, não, vou falar da gente. A gente acredita que a Terra é um organismo vivo. Ele é um organismo vivo e reage a todas as situações de tentativa de exterminá-lo. Então, é claro que, na medida de que você tem uma ampla destruição agora, né? O ser humano acha que, ao destruir tudo aqui, ele pode fazer uma base lá na Lua e viver lá. Então, esse planeta não é importante, ele vai reagir sim. E eu vou dizer para vocês que nós somos, se a gente colocar a Terra como uma grande festa, nós fomos o último convidado dessa festa. As nossas ações já tiraram muito convidado dessa festa daqui, né? Já acabaram com a festa de muito convidado. Mas a gente tem que lembrar que nós também podemos ser desligados dessa festa, que seria, né, uma alusão do que é a Terra. Então, acredito sim, e acho que ela reage. Marise,
Professora Marisa, nós temos uma outra pergunta. Nós temos duas perguntas, na verdade, né? Eu vou lê-la, né? E aí você escolhe, professora, a ordem, se quer responder uma a uma, né? A segunda pergunta que nós temos aqui é da Marta Helena. Ela escreve assim: boa noite, professora e companheira de vida, Marise. Como pensar em mudar as atitudes se continuamos o discurso e as atitudes do colonizador? O que falta para essa sociedade reconhecer a contribuição e o respeito pelos povos indígenas? Posso prosseguir, Marise, e fazer a segunda pergunta? Pode sim. Bom, nós temos aqui uma contribuição da Paula Moura. Ela fala assim, gostaria que a minha parente Marise falasse sobre a nossa luta no empoderamento como mulher indígena, no contexto urbano e todos os desafios enfrentados. Bom, a Carla Simões, Marise, ela tem uma dúvida. Eu posso colocar para você, porque aí você anota, pode ser assim? Pode sim. Então, ela colocou aqui, Carla Simões da Fonseca. Eu tenho uma dúvida. Eu ainda estou estudando sobre a questão indígena do Brasil, então queria saber se existe algum projeto governamental que auxilia financeiramente as sociedades indígenas, já que existe uma desigualdade estrutural. Essas são as perguntas. Professora, você quer ir respondendo enquanto a gente vê se surgem outras? Tá, pode ser. Podemos? Pode sim. Então, Marta, minha amiga, irmã, parente, né? Porque Marta é Silva, né? E eu não sei se vocês sabem, né, que o sobrenome Silva foi dado aos povos indígenas para identificar quem era da selva. Então, você vai ver muitos Silvas, não só nas aldeias, como também no contexto urbano, né? Fruto, já falei, dessa diáspora que nós sofremos, né? Então, Marta, né, como a gente vai pensar essa mudança só, na verdade, na medida de que os nossos colegas, professores e professoras, puderem perceber a importância de que é você construir um currículo decolonial, né? Porque, na verdade, o que a gente tem muito é ainda essa colonialidade do saber, né? E quando existe essa colonialidade, a gente ainda continua gastando 40 páginas de Idade Média nos nossos livros didáticos, né? E tendo apenas 7 páginas e meia em em 3 livros do ensino médio, por exemplo, falando sobre questão indígena. Então, isso, para mim, a gente precisa decolonizar esse saber, né? Construindo outros currículos, né? Aquilo que é os currículos outros, né? Para que a gente possa dar voz à sociedade que sempre foi silenciada, povos negros, povos indígenas, né? Que sempre tiveram nessa linha abissal, né? Então, isso é fundamental. No dia que a gente se conscientizar que a gente não precisa, eu não estou dizendo com isso que a gente vai acabar com o currículo, não, mas reorganizar esse currículo, dando vez e voz àqueles que ajudaram a construir esse país e aqueles que estavam aqui muito antes de qualquer outro. Então, no dia que a gente perceber isso, e que isso, na verdade, constrói uma sociedade que tenha amor pelas suas raízes,
aí a gente vai construir um ser de outro tipo que vai dizer não a toda essa farra que estão fazendo com as nossas riquezas, com tudo aquilo que, para mim, é fundamental para a gente continuar vivo. Porque cada vez que você queima parte de uma floresta, você pode estar queimando ali a cura de um outro tipo de câncer, a cura de várias doenças, inclusive do Covid-19. A Paula fala um pouco sobre o empoderamento dessas mulheres, né, no contexto urbano. Bom, não só no contexto urbano, mas também nas aldeias. Hoje, né, hoje o que eu digo, nos últimos 20 anos, né, as mulheres indígenas elas vêm se organizando em instituições para conversar sobre quais são os direitos que elas querem, qual é o protagonismo que elas merecem, porque elas também são responsáveis por uma boa parcela daquilo que é a sobrevivência de uma aldeia. A mesma coisa as mulheres indígenas, né, do contexto urbano. As mulheres indígenas do contexto urbano, muitas delas são a única renda da sua casa. São mulheres que, às duras penas, estudam, outras que vivem em trabalhos que sem nenhum tipo de direitos, né? Sem uma carteira assinada, sem nada, né? E são mulheres que lutam para criar os seus filhos, porque a mulher indígena e qualquer outra mulher, né, sempre teve essa coisa do cuidar, né? A gente tem o cuidar dentro do nosso DNA, a gente tem a garra, né, dentro do nosso DNA. E essa garra que faz a gente ir para a rua, a gente lutar nas cidades, exigir direito de ser indígena, de ser mulher dentro da cidade, né? E destruir determinados preconceitos de hipersexualização do nosso corpo, né? De essa visão histórica que o estupro deve ser algo que a gente deve sofrer. E o que eu digo está dentro de uma pesquisa da ONU, né? Que diz que 1 a cada 3 mulheres indígenas, pelo menos uma vez na vida, foi estuprada ao longo de sua vida. Então, o estupro é algo que sempre acabou sendo uma dura realidade na história das mulheres, né? Então, hoje, essas mulheres, inclusive de contexto urbano, vêm lutando, vêm discutindo com as parentes aldeadas e colocando seu protagonismo enquanto mulher indígena. E nós fizemos, no ano passado, uma marcha maravilhosa que antecedeu a Marcha das Margaridas, onde nós ficamos 5 dias, né, dentro de uma área de Brasília, né, discutindo sobre as nossas necessidades, sobre o nosso protagonismo e tudo aquilo que a gente quer enquanto mulher indígena, quer seja aldeada, quer seja de contexto urbano, né? O Estado do Rio de Janeiro levou um ônibus de mulheres do contexto urbano e das aldeias também, para fazer essa discussão e discutir sobre o feminismo indígena, que, inclusive, eu tenho um capítulo no livro da Heloísa Buarque de Holanda, chamado Explosão Feminista, né? Então, tem lá um capítulo falando sobre feminismo indígena, né? Que talvez muitas mulheres digam, mulher indígena é feminista também, é feminista, sim, na medida que luta pelo seu protagonismo. E, por fim, né, esse projeto governamental, né, que auxilia os povos indígenas. Olha, Carla, nós já tivemos mais projetos, mas eu vou dizer para você que eles sempre foram muito poucos, sabe? Muito poucos. Por exemplo, teve uma época que nós tínhamos esse projeto, né, do Bolsa Família, ele também chega até as aldeias, né? Nós tivemos um projeto, né,
que sobre o projeto Fome Zero, eu tive no interior da Bahia, na terra dos Pataxó Ranranhém. E aí, como é que esse projeto era feito, que era pelo Instituto Betinho, né? Eles pegavam esse montante do dinheiro do projeto Fome Zero, né? E o governo da Bahia comprava a produção de alimentos das populações indígenas e a merenda era feita com esses alimentos das aldeias que produziam leite, carne bovina. São pequenos produtores, né? A gente não está falando de grandes produtores, pequenos produtores, legumes, verduras. Então, tudo isso era comprado pelo governo, sem atravessador, e levado para as aldeias para fazer a merenda. Então, você enriquecia, né, a renda da família e dava uma qualidade de alimento para as crianças na aldeia, né? Hoje, cada vez mais, esses tipos de projeto vão sendo retirados, infelizmente, né? O governo, ele, pela sua visão capitalista, eles olham isso como não como uma qualidade de vida para a sua população, mas olha como gasto. E cada vez mais, né? Principalmente agora, nesse governo que a gente está. Né? Então, não só para a população indígena, mas para a população como um todo, esses projetos que deveriam melhorar a qualidade de vida daquela população que está abaixo da linha da pobreza, tem sido cada vez mais escasso, infelizmente. Bom, alguém tem... eu quero aproveitar, professora Marise, e ler, né, porque infelizmente a gente está com essa questão dos microfones não estarem abrindo, né, para os participantes. Eu peço a vocês 1000 desculpas. Algumas pessoas fizeram comentários aqui, eu vou aproveitar e vou fazer a leitura. A Paula Moura, ela fez uma solicitação para você, professora. Gostaria que fossem destacadas as violências que nós, mulheres indígenas, vivemos e eu acho que não faz parte da estatística, né? Tem uma outra coisa que a Marta Helena, ela está aqui, ela fez um outro comentário. Parabéns aos organizadores desse Pensar com Nossos Irmãos, tão esquecidos por todos nós. E a Paula Moura, ela fez uma outra observação. Vale a pena ressaltar que na semana passada perdemos uma parente da etnia Pataxó, que foi morta violentamente pelo namorado não indígena. Isso não foi publicado como feminicídio. Então, a Paula Moura, né, professora, ela solicitou aqui uma fala sua sobre essa invisibilidade, né, da violência contra a mulher indígena nas estatísticas. Eu posso falar sobre isso um instante? Então, Pode. primeiro eu quero dizer que a Paula Moura, ela é Cariri Chocó, ela é minha parceira em Duque de Caxias, juntas, né, com mais alguns outros indígenas, nós construímos o Instituto dos Saberes dos Povos Originários, e ela é segunda coordenadora desse instituto, ao qual a gente teve 2 ocas queimadas aqui em Duque de Caxias, né? E, na verdade, assim, foi o que eu tinha dito anteriormente, nós não estamos nas estatísticas. Né? Todas as vezes que acontece um tipo de violência, isso não é colocado lá como violência que foi produzida para uma indígena. É colocado como mulher apenas. E isso é algo que a gente tem que brigar muito com relação a essa situação dentro das pesquisas e estatísticas, quer seja nos hospitais, quer seja nas escolas,
quer seja também nas delegacias. Parece que é uma forma de você invisibilizar a violência que acontece. Se você não tem estatística para isso, como é que você vai construir política pública? Então, essa é uma luta que eu, Paula Moura, e uma Ana Maria Cariri, que também está online, que é também de Duque de Caxias, é da etnia Cariri, né? Também faz palestra e dialoga com a sociedade, né? Para falar exatamente sobre essa questão, né? A visibilidade que nos é negado dentro das cidades. Né? E também quando os indígenas saem da aldeia e acontece qualquer coisa na cidade, também é invisibilizado. Né? Então, nesse sentido, é muito difícil você produzir política pública. Por exemplo, nós somos 875 indígenas em Duque de Caxias. Nós já pressionamos a Câmara de Vereadores aqui de Caxias com uma audiência pública provocando essa questão. Como é que a gente faz para saber onde estão esses indígenas? Porque isso é uma política pública que os municípios e o Estado precisam responder para a gente. Né? Como fazer isso? Agora mesmo no CEDIND, nós temos um subgrupo, né? Que inclusive Paula Moura faz parte, um subgrupo onde a gente discute as formas que a gente quer que o Estado implemente para que não só essa invisibilidade termine, mas também que a gente possa saber onde estão esses parentes, para a gente poder aglutiná-los. Né? Agora, eu vou dizer para vocês que isso não vai, não só não vai se construir da noite para o dia, mas também se a gente não tiver uma política pública que dê capacitação para essas pessoas que estão nas escolas, nas delegacias, nos hospitais, para que faça uma abordagem diferente da que nós temos tido até hoje, não melhora. Então, fica aqui essa observação que a gente, inclusive, hoje discute dentro do CEDIND. Izzy, a Ana Maria Cariri, ela fez aqui um comentário, né? Eu quero ler, que é o seguinte: Caralju, parente Marise, não consegui acompanhar desde o começo, mas gostaria de registrar que o governo sempre teve o papel de invisibilizar os povos indígenas e fazem questão de fazer de forma cruel, negando nossos direitos, seja em aldeia ou em contexto urbano. Nesse tempo de pandemia, fica claro a intenção dos governantes quando mais uma vez negam nossos direitos, negam o acesso ao auxílio emergencial, negam teste nas aldeias ou atrasando ao ponto de que quando chegam já não adianta. Muitos óbitos aconteceram nas aldeias e o teste só chegou após o óbito. Isso tem sido uma situação revoltante, né? Porque parece que as vidas indígenas não fazem falta. Essa que é a grande situação que a gente percebe, né? E agora a gente, falando com vários, né? Uma grande maioria dentro das aldeias não tiveram direito a esse recurso emergencial. Né? Então, vale dizer novamente como é que essa população tem conseguido viver. Não é com cesta da FUNAI, né? Mas com vaquinha das pessoas de fora, né?
Professora Marise, temos aqui uma outra pergunta do Johnny Way. Eu vou lê-la para a senhora, para você, desculpa. Boa noite, professora Marise. Eu me chamo Johnny Way, moro em Itaburaí. Eu queria te perguntar como podemos provar para os nossos representantes políticos que existem muitos indígenas que não estão sendo vistos como indígenas no nosso contexto urbano. Haveria uma oportunidade de mobilizar um grupo social que possa me acompanhar de porta em porta e juntos fazermos um levantamento nas cidades de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, pois conheço muitos indígenas por lá passando situações precárias e sendo esquecidos por nossa nação e passando por invisibilidade, ou seja, na minha concepção, um total preconceito humano. Quero participar dessa luta, conto com o seu comprometimento depois dessa live, né? Aí coloca aqui, você me liga para nós podermos marcar, e aí ele colocou aqui os dados dele, né? E aí, professora, eu vou deixá-la livre para responder a essa pergunta. Então, Johnny Way, obrigada pela pergunta e obrigada também pelo seu comprometimento, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem tentado é conversar com os organizadores do censo. Nós tivemos uma reunião com alguns organizadores do censo, né, no ano passado, que a gente quer uma mudança na abordagem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que o próprio CEDIND precisa dar conta, que como é que você estrutura perguntas nesses locais de atendimento, quer seja na escola, com censo na escola, quer seja na abordagem aonde você tem o CRAS, né? Quer seja na delegacia. Então, essas abordagens, elas podem permitir com que a gente tenha essa questão. E para além disso, né, criar essa conscientização que você propõe é fundamental que se perpasse pelas escolas, né? Porque você só vai, na verdade, começar a entender a importância de você sair do não lugar, que é o pardismo, e se colocar, quer seja como negro, quer seja como indígena, a partir de uma conscientização que vai se perpassar pela escola, né? Pelos professores, né? Agora, nada impede se criar microcélulas dentro dos municípios, né? Onde você aglutine pessoas que se autodeclaram indígenas e o CEDIND ir lá conversar, fazer formação e criar um curso de formação de formadores. Né? Cada 10 vai discutir com mais 10 e assim sucessivamente, até a gente fazer um grande grupo em cada um. E quem sabe no próximo censo, esse número de quase 900 mil aumente para muito mais, né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue. A primeira coisa é a gente dialogar com todos aqueles que fazem com que a gente se silencie. E não é só o Estado, são muitas vezes pessoas que estão junto da gente, né? Porque, por ser indígena de contexto urbano, eu já escutei muitas vezes que eu era índia do Paraguai. E aí, quando essas pessoas diziam isso para mim, eu dizia para elas: olha só, como é que você sabe que a segunda maior etnia do Paraguai é o Guarani, é o meu povo? Muito bem, está de parabéns.
Professora, terminei. Bom, pessoal, estão me ouvindo bem? Então, nós já estamos chegando, né, ao final do nosso evento, né, dessa palestra de hoje. Nós vamos nós vamos encerrar, né, às 20h30, e aí eu vou fazer assim, algumas considerações, né, sobre qual o sentido, né, de nós convidarmos, né, a professora Marise para estar conosco nessa noite, né? Aproveito mais uma vez para agradecê-la, né, pela sua presença, pela oportunidade, né, de conhecermos, né, de debatermos temas tão relevantes. Conhecimento é poder, né, e a gente nunca pode prescindir de nos entendermos, né, e dialogarmos com a nossa ancestralidade, com a nossa memória, com a memória, né, brasileira. Então, são questões muito caras para a gente. Então, eu vou rapidamente fazer algumas considerações. Nós estamos, né, eu quero agradecer também muitíssimo a presença dos estudantes do curso de História, do curso de Licenciatura em História da Unigran Rio. Eles foram responsáveis, professora, pela divulgação do nosso evento, né? Nós tivemos algumas questões e os alunos, eles, né, abraçaram a nossa atividade e impulsionaram, né, divulgaram a atividade. Então, eu quero agradecer também, né, o apoio dos estudantes do curso, e falar justamente o seguinte. Bom, nós temos na história do Brasil, né, na história da sociedade brasileira, um processo artificial, né, de apagamento das identidades, né, dos povos originários. E como nós estamos no âmbito de um curso de licenciatura, eu vou repisar uma questão que já foi abordada pela professora Marise, que é justamente isso. Qual é o espaço de desconstrução desse apagamento artificial? É a escola, né? Então, o professor, ele tem um papel muito importante, né, na construção de uma educação decolonial e voltada para as relações étnico-raciais. Então, ouvir, né, a fala, né, dos povos originários, perceber o protagonismo dos povos originários, né, na sociedade brasileira, é algo muito importante. E o nosso evento, ele caminha justamente dialogando com essa temática, né? Eu quero assim, agradecer, né, muitíssimo a professora Marise por ter aberto, né, os nossos eventos. Esse foi o primeiro evento do curso de História, e isso também demarca a nossa preocupação com a formação dos nossos estudantes, né, dialogando com justamente, né, essa história dos povos originários, a história dos africanos e afrodescendentes, e nós temos que estar justamente preocupados, né, enquanto professores, enquanto profissionais de educação, do nosso papel político, né, de construir uma educação voltada para a justiça social, né, para romper os fascismos, para romper qualquer postura racista. Então, a educação é um elemento altamente libertador. E é justamente essa questão, né, professora, que nós ficamos muito felizes com a sua participação, né? E aí eu vou lhe passar a palavra para você, professora, para suas considerações finais. Então, a primeira coisa, eu quero agradecer, Silene, a você, né, por
por essa oportunidade, né? Agradecer seus alunos, né? Agradecer todas as pessoas que entraram também para assistir, para contribuir, porque é muito importante, né? Quando as pessoas falam, né? Quando as pessoas colocam também as suas, não só as suas preocupações, mas também as suas afirmações, né? A sociedade, ela é feita desses pensamentos, né? E é por isso que ela é rica, né? Porque tem vários pensamentos. Os fascistas acham que a gente tem que ter um único pensamento e quem sai daquilo ali tem que ser execrado, tem que ser destruído. Nós somos pessoas que pensamos o contrário, né? Pensamos que todas as pessoas têm o direito de dizer o que pensam e da gente construir junto algo que possa garantir que todos fiquem bem e que possam remar a canoa para o mesmo espaço, para o mesmo foco, né? Que esse foco seja sempre essa relação de solidariedade, de respeito ao outro, né? E de respeito à nossa mãe terra. Muito obrigada a vocês todos, né? Mais uma vez, Silene, muito obrigada, né? Essa parceria. Você aí na Unigran Rio faz esse contraponto, você e mais algumas outras professoras que eu conheço fazem esse contraponto aí, é muito importante para a gente, né? E eu agradeço a todos vocês, tá bom? Vamos juntos, né? Que se eles combinam de querer nos matar, a gente está combinando de continuar a viver, porque a gente tem que resistir a esse projeto de destruição da nossa Mãe Terra. Raueveté. Resistir sempre. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito, obrigada por suas palavras, professora, e tem uma questão importante que eu preciso agradecer muitíssimo, né? Os alunos do curso de História, eles vêm organizando os nossos eventos, nós estamos com esse processo, né? E eu quero agradecer muito o apoio do Augusto Barão, que nos apoiou na organização desse evento, né? É muito importante, né, que os alunos da Unigran Rio, eles têm essa característica, né? Eles apoiam, eles participam, eles difundem essas questões, né, que para a gente são muito importantes. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas, né? Lembrar mais uma vez o papel transformador da educação e justamente dizer que não há, né, saída para a sociedade se ela não construir uma educação antirracista, antifascista e eurocêntrica, né? Então, através da escola que nós podemos romper, né, com esses estereótipos e essas prisões, né, que nos dilaceram enquanto povo, enquanto sociedade. Uma grande noite para todos, né? Eu aproveito para já convidá-los. Nós vamos estar realizando no final de junho um simpósio virtual sobre emancipação e pós-abolição, né? Então, nós vamos também publicizar, divulgar o evento, tá certo? Muito obrigada, professora, agradeço a todos pela presença e até a próxima. Certo? Até a próxima, obrigada. Obrigada.